né, que comprovou tudo que eu tinha falado em primeira mão sobre o Pedro. Eu dei a notícia em primeira mão. Muito vagabundo da imprensa copiou minha informação, inclusive o GE.com. O GE.com copiou minha informação na maior cara de pau, tá? Na maior cara de pau. E não deram crédito. Mas, cara, a minha realização de ver a notícia que eu dei em primeira mão nas minhas redes sociais, sendo confirmada pelo Felipe Luiz, sério, é muito realizador. É realizador pra caramba ver o Felipe Luiz confirmando tudo o que eu falei. Eu trouxe a notícia em primeira mão. Muita gente no começo disse que eu era mentiroso, que eu tava falando mentira. Eu trouxe que o Pedro abandonou um treino e irritou muito o Felipe Luiz. Que o Felipe Luiz se sentiu obrigado a afastar o Pedro para não contaminar o grupo. Eu trouxe essa informação em primeira mão e o Felipe Luiz confirmou tudo hoje. Sério, vocês têm ideia do orgulho? Eu tenho orgulho pra caramba, porque eu trabalho pra caramba. Vocês não têm ideia do quanto eu trabalho em vários projetos que eu toco, que é Jovem Pan, são minhas redes sociais, é o projeto das apostas esportivas que eu tô tocando com grupos de Telegram. Cara, e eu sei o quanto eu ralo pra vir vagabundo de GE.com copiar minha informação sem dar crédito nenhum. Eu trouxe em primeira mão. Eu falei o que aconteceu. Eu deixei muito claro. E copiaram sem dar crédito, mas é do jogo. É do jogo. Eu sei que o GE.com nunca vai me dar crédito, porque eu sou o único que tem coragem de expor o lixo de trabalho que eles fazem, dentro da Rede Globo no geral. Mas aí você copiar a informação de alguém, que eu dei a informação do Pedro em primeira mão, e não dar crédito, é muita sujeira. Não que eu esperasse algo diferente deles, não. E outra coisa que deixa eles malucos, tá? Eu não preciso deles. Tem muita gente que precisa do crédito deles para ganhar visibilidade, para ganhar engajamento. Eu não preciso. Eu sei que eu dou mais visualização que eles todos juntos. Que eu dou mais engajamento que todos os reporterzinhos do GE.com juntos. Porque eu sou repórter de verdade. Eu tenho fontes de verdade. Eu não fico sugando informação dos outros. E o que o Felipe Luiz disse, ele só confirmou tudo o que eu falei. E o Felipe Luiz foi muito feliz quando ele disse: é muito fácil ficar falando que a gente está expondo o Pedro. Mas por que não falam o quanto eu estou sendo exposto? Porque se o Pedro não jogar, se o Pedro não fizer gol, o Felipe Luiz vai ser exposto. O Felipe Luiz vai ser cobrado. Então eu gostei muito dessa entrevista, tá? Do Felipe Luiz. Gostei bastante da entrevista dele, teve personalidade. Pra mim mostra que ele vai ser ainda maior treinador, tá? Porque o talento do Felipe Luiz como treinador é impressionante. Felipe Luiz, pra mim, vai ser o melhor treinador do Brasil. Já é o melhor treinador do Brasil. Não em atividade no Brasil, que eu acho que ele briga pau a pau com o Abel Ferreira, porque tá mais tempo no Palmeiras. Mas o Felipe Luiz, ele já é o melhor treinador brasileiro em atividade. Pra mim, a Europa já tá de olho no Felipe Luiz, pelo que eu conversei com pessoas na Europa. Porque ele é estudioso, ele é jovem, ele é muito inteligente, ele tem personalidade forte, ele parece ser um cara de caráter. E o que o Felipe Luiz falou hoje na coletiva, ele foi certíssimo. E ele expôs, se o Pedro não tá tendo postura, tem que ser cobrado. Se o Pedro não tá tendo postura para jogar no Flamengo, que saia do Flamengo. Ninguém pode ser maior do que o Flamengo. Ninguém pode ser maior do que o Flamengo. Isso é muito bom a gente deixar claro. O Flamengo é um clube gigante. O Felipe Luiz é um treinador hoje gigante. Eu prefiro muito mais que fique o Felipe Luiz no Flamengo do que fique o Pedro no Flamengo. Felipe Luiz hoje no Flamengo, na minha opinião, é muito mais importante do que o Pedro, mas muito mais importante do que o Pedro. Porque o Felipe Luiz pode ganhar título sozinho, o Pedro não. O trabalho do Felipe Luiz sendo bem feito, o Flamengo jogando o que jogou hoje contra o São Paulo, o Flamengo tem tudo para ganhar títulos no ano. Agora o Pedro, se for preguiçoso, se for mimado, não tem. Não tem. E tem que ser barrado sim. Vocês viram o que correu o Bruno Henrique hoje com 34 anos? Com 34 anos. Vocês viram o que correu o Luiz Araújo hoje, que é um cara que eu tenho que chamar atenção? Como tem jogado, quando ele errou contra o Bayern de Munique, foi criticado, mereceu ser criticado. Mas o que o Luiz Araújo vem jogando é inacreditável. O golaço que ele fez hoje, ele pensou, o Rafael tá pegando tudo. Tem que ser um chute indefensável. Ele deu um chute indefensável. Ele chutou sem chance pro Rafael. Ele é um cara que ele não tem medo de jogar. O Luiz Araújo tem personalidade forte.
O Luiz Araújo não se esconde. O Luiz Araújo corre o campo inteiro. Você vendo o jogo no estádio como eu vi hoje, é impressionante o que faz o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele corre o campo inteiro sem parar, gente. Sem parar. Vocês têm ideia do que é isso? Eu peço para todo mundo se inscrever no canal Pilhado Esportes, tá, galera? Vou voltar a usar esse canal aqui, vou fazer pré-jogo, vou fazer pós-jogo. Tô soltando uns vídeos com as análises, né? Os palpites do dia, para quem gosta de fazer uma fezinha nas apostas esportivas. Eu tô fazendo palpite do dia todo dia. Para quem gosta de fazer uma apostinha esportiva, todo dia eu solto o palpite do dia do pilhado. Fica vídeo gravado aí. Porque eu estudei muito, eu tô com um grupo de Telegram agora com 170 mil pessoas. Só de dicas de aposta esportiva. Eu estudei. Sou mentiroso aí da internet, não. Então eu vou usar muito esse canal. Então eu peço pra você se inscrever, peço pra você deixar o like. E, cara, o que joga o Jorginho, né? A gente tem que falar do Jorginho. A gente tem que elogiar um craque. Porque o Jorginho, pra mim, tinham dois craques no Flamengo. Arrascaeta e Léo Ortiz. Pra mim, o Léo Ortiz é craque na posição dele. A habilidade, a técnica do Léo Ortiz pra um zagueiro é fora do normal. E agora, pra mim, o Flamengo tem mais um craque. Porque o Jorginho é craque. O Jorginho pensa o jogo na frente. O Jorginho pega a bola lá atrás, ele sabe o que ele vai fazer. Ele arma, não é de ficar valorizando a posse de bola. Solta a bola rápido, distribui o jogo. O Jorginho era tudo que o Flamengo precisava. O Jorginho é gênio, você vendo o Jorginho jogar. Então, principalmente vendo no estádio, gente. Você vendo o Jorginho no estádio, onde você tem uma dimensão geral, ele faz o Flamengo jogar, ele é craque. Ele é craque, ele mudou o time do Flamengo. Mudou. E ele ainda tem tamanho, ele tem expressão. Os caras tremem quando olham pro Jorginho. Uma contratação foda. Quando tem que criticar, a gente critica. Mas que contratação foda dessa diretoria do Flamengo, Jorginho. Se o Jorginho se mantiver em forma, se o Jorginho conseguir ter uma sequência, ele vai fazer muito a diferença no futebol brasileiro, tá? E tem, já falei do Luiz Araújo e falar do ataque do Flamengo quanto correu. Parece que o Felipe Luiz nesse jogo falou o seguinte, galera, corre por mim. A gente precisa mostrar que esse ataque não poderia ter o Pedro hoje. A gente precisa mostrar que o Pedro não teria essa intensidade. Porque a intensidade que teve o Plata, a intensidade que teve o Bruno Henrique, a intensidade que teve o Luiz Araújo e a intensidade que teve até o Arrascaeta tá correndo muito. Foi surreal. O Flamengo não deixou o São Paulo jogar. O São Paulo não fez nada o jogo inteiro porque o Flamengo não deixou. Simples assim. O Flamengo do Felipe Luiz, ele sufoca. O Flamengo do Felipe Luiz, ele não deixa o adversário jogar. E é por isso que o Pedro foi barrado. Simplesmente por isso. O Pedro foi barrado porque quer ser mimadinho, porque não quer ter postura de jogador para buscar espaço. E o Felipe Luiz deixou claro que no Flamengo dele não vai jogar por nome. E sabe o que me lembra isso? Vocês vão concordar comigo. O Paris Saint-Germain do Luiz Henrique. O Paris Saint-Germain do Luiz Henrique, ele prefere não ter estrelas, mas ter jogadores que são comprometidos. E vai ver nisso que o Felipe Luiz está se inspirando. Galera, eu peço o like de cada um de vocês. Eu vou voltar a usar muito esse canal. Tô soltando todo dia o palpite do dia para dar dicas de